Geralmente nós ouvimos várias resistências da parte daqueles que não querem crer na Bíblia inteira, que são os arminianos, né? Os sinergistas. Enfim, constantemente o texto de Atos 7:51 é usado contra o monergismo, né? Onde Estevão ele diz lá: homens de dura serviço, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E então o arminiano vai dizer que a graça de Deus salvadora pode ser resistida, então alguém pode frustrar o propósito de Deus salvar alguém, e o motivo pelo qual as pessoas não são salvas é simplesmente porque elas resistem à graça de Deus. Ou seja, o propósito principal a priori é o homem. É por causa que o homem resiste à graça. Deus quer salvar ele, mas ele não quer. A princípio, né? Nós vamos fazer uma análise desse texto. Quando Estevão fala isso no contexto, ele faz todo um relato histórico de Atos dos Apóstolos. Ele faz um relato desde do chamado de Abraão até aquele momento, né? E como os judeus, eles sempre resistiram o Espírito Santo, a pregação profética, a admoestação, etc. Então nós vamos ter esse primeiro relato. Se você analisar desde Moisés, né, quando Moisés deu a lei para o povo de Israel, você vai ter lá um povo de Deus dando a lei, né, o povo recebendo a lei da parte de Deus. E Moisés diz assim, no capítulo 28, para eles dar os mandamentos e diz, né, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tal, então todas as bênçãos te acompanharão. Se não ouvir, aí vem a lista de maldição, a gente conhece muito bem a maldição da lei. Mas no capítulo 29, verso 3 e 4, Moisés diz, vocês têm visto e ouvido. Eu uso muito esse texto, isso é muito claro. Os sinais que o Senhor fez diante de vocês. Mas até o dia de hoje, Deus não tem dado para vocês olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem coração para entender. No capítulo 30, verso 6, diz que o Senhor circuncidaria o coração do povo de Israel. Certo? E Estevão diz que eles eram homens circuncisos de coração. Então, por que eles resistiam ao Espírito Santo? A resposta é óbvia. Eles resistiam ao Espírito Santo, assim como os israelitas resistiam ao Espírito Santo. Porque Deus ainda não tinha dado a eles um coração para entender, olhos para ouvir, nem ouvidos para ouvir. Deus ainda não tinha tirado o coração de pedra e dado um de carne. Essa resposta, ela é clara e ela bate com todo o ensinamento bíblico e com toda a análise do Antigo Testamento que Estevão fez. O povo de Israel, os judeus, não ouviram e não creram na palavra de Deus em nenhum momento, porque o coração deles era endurecido, porque o coração deles era incircunciso. Então eles resistiam à operação externa do Espírito Santo. Moisés não disse que Deus deu um coração para eles, então por isso eles não entenderam e não creram. Não. Lá em Deuteronômio, Moisés diz que eles não entenderam e não creram e resistiram ao Espírito Santo justamente porque Deus não tinha dado um novo coração para eles, né? Esse é o motivo pelo qual o povo de Israel ele não tinha recebido, né, da parte de Deus não tinha, porque eles resistiam ao Espírito Santo. É muito claro esse texto na Bíblia, se você olhar e analisar o que Estevão está falando ali, de chamar eles de incircuncisos e analisar o capítulo 29 e o 30, você vai ver claramente que a vontade de Deus era dar um novo coração para o seu povo, para que então eles pudessem obedecer e se arrepender. Então todas as exortações de Estevão, né, eles resistiam ao Espírito Santo na vida dos profetas e tal. Não significa que eles estavam resistindo a uma operação do Espírito Santo no coração deles. Não.
significa que eles estavam resistindo às evidências que o Espírito Santo estava manifestando diante deles, a mensagem profética a qual eles resistiam. Aí você tem toda essa análise aí. Por exemplo, ali, vamos pegar o exemplo, o Estevão faz essa análise perfeita. Ele conta a história de Abraão, Moisés e até aquele momento, e fala que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Moisés diz que eles fazem isso porque Deus não deu a eles um novo coração. Deuteronômio 29, 3, 4, Deuteronômio 30, 6 e 8. E não foram circuncidados. Estevão chama eles de incircuncisos do coração, né? Moisés diz que eles não foram circuncidados, o Senhor circuncidaria o coração deles ainda. Então você analisa historicamente tudo isso, você vai ter um povo que não tem um coração circuncidado e que sempre resiste ao Espírito Santo. Mas isso não significa que o Espírito Santo estava operando neles uma circuncisão, eles estavam... Não, ao contrário, o Espírito Santo estava evidenciando através dos profetas e de Moisés e de Estevão agora, naquele momento, que Jesus era o Cristo e que eles deveriam crer e se arrepender. E eles resistiam ao Espírito Santo na vida de Estevão e resistiam ao Espírito Santo na vida de todos os profetas, a mensagem externa. Essa resistência externa é normal, por quê? Porque dentro deles havia uma resistência, uma incircuncisão, e eles não haviam recebido de Deus a capacidade para crer. Isso é muito importante, porque sem essa análise histórica você não consegue interpretar a Bíblia. E inclusive os arminianos usam esse texto de maneira distorcida, como eles usam todos os outros textos da Bíblia. Um outro texto que eu vou